Gente, mostramos agora uma reportagem falando desse reajuste de material escolar acima da inflação, mas a verdade é que 2023 vai ser um ano de desafios no campo econômico de uma forma geral. Tá? Estados Unidos e Europa tentam fugir de uma provável recessão. E aqui no Brasil, o futuro governo vai ter de lidar com as contas públicas para garantir crescimento. A reportagem é de Vitor Hugo Salina. O futuro das contas públicas do Brasil vai depender dos acertos na transição de governo. O economista André Perfeito ressalta que são esperadas mudanças em pontos estruturais. O governo vai mudar a orientação de várias políticas, né? Claro, tem algumas coisas que devem continuar, a questão dos R$600, os dois candidatos, né, e o presidente Lula agora deve manter, né, tem uma discussão fiscal para ser feita. O que eu acho que chama mais minha atenção é entender como o governo do presidente Lula vai encaminhar justamente discussões não só do campo fiscal, mas também Petrobras, como ele vai organizar isso ou não, o uso do BNDES, como vai ser feito ou não o uso do BNDES, e as demais políticas microeconômicas no Brasil. André Perfeito lembra que Estados Unidos e Europa devem enfrentar recessão em 2023. Em relação ao Brasil, ele avalia que ajustes feitos na economia agora vão garantir crescimento. No curto prazo, sem dúvida nenhuma, a gente ainda está no momento se não de crescimento, né, mas dado uma base ainda frágil por conta da pandemia, está subindo, e é verdade, está subindo mesmo, melhorando alguns indicadores da economia. E o ponto é esse, eu acho que o Brasil fez alguns ajustes antes dos outros. Isso daí mostrou uma sabedoria da autoridade monetária particularmente, né, muito importante. A gente está numa situação bem diferente do resto do mundo e, por incrível que pareça, por mais que exista receios de recessão nos Estados Unidos, eu não vejo isso. Eu acho que ano que vem algum crescimento a gente deve ter, não vai ser muito forte, na verdade é essa, mas algum crescimento a gente deve continuar tendo ao longo do ano que vem. O economista André Perfeito torce para um cenário político em favor das reformas estruturais, como a tributária. Ele destaca que o governo Lula não fará privatizações, mas tem de caminhar ao centro. Agora, Beatriz, vou acioná-la mais uma vez. Você falou no comentário anterior sobre a importância de dar atenção para essas questões sociais, né? Mas é preciso que o governo faça isso, que o novo governo que vai assumir a partir de 2023 faça isso de forma bastante responsável. Há já um grande rombo nas contas públicas e, se isso for feito de forma irresponsável, esse rombo vai ficando cada vez maior, a dívida pública vai ficando cada vez mais insustentável. E como você citou logo no iniciozinho da edição, a PEC da transição, né, que tenta acomodar todas as propostas na área social defendidas pelo governo ao longo da campanha, pelo governo eleito, o governo de Lula, já é um indicativo de que pode haver uma certa irresponsabilidade nessa área se não tiver uma preocupação com o teto de gastos. Como você está analisando, acompanhando as movimentações em torno dessa PEC da transição? É a melhor saída nesse momento? Então, a PEC da transição, ela, na verdade, ela visa justamente a irresponsabilidade fiscal. E qualquer coisa fora dessa afirmação não cabe. Então, quando a gente olha para a PEC da transição, a gente percebe que há uma tentativa de garantir o que foi prometido durante a campanha, que já era sabido que era praticamente impossível se não furasse o teto de gastos. Então, é algo que é necessário, primeiro, passar pelas duas casas, tanto Senado quanto Congresso. Então, eu vejo a PEC da transição com muita cautela. Primeiro, porque ela precisa de uma aprovação e de uma articulação política que não necessariamente vai acontecer, mas também não necessariamente não vai acontecer. A gente sabe e não pode também desmerecer e subestimar o poder de articulação que o presidente eleito Lula tem. A gente nunca pode esquecer esse fator. Porém, a gente também precisa saber que não existe garantia de serviços essenciais, como, por exemplo, todos os que a Constituição permite, e também de transferências de renda, como é o Auxílio Brasil ou o Bolsa Família, não existe sem dinheiro, sem mais arrecadação. Só que para nós arrecadarmos, nós precisamos ter responsabilidade fiscal para gastar. Basicamente, quanto se arrecada e quanto se gasta deve ter uma proporcionalidade, coisa que a PEC da transição não garante, já que só para 2023 a gente tem previsto 200 bi
de gasto. Ou seja, é muito dinheiro que a gente não pode, a gente tem que saber de onde vai vir. E, obviamente, que como o Estado não tem lucro, porque ele não gera lucro, a gente sabe de onde vem a fonte de receita, basicamente do bolso do contribuinte. Então, você percebe que o eleitor, ou nós, contribuintes, todos nós cidadãos brasileiros, precisamos ter esse raciocínio que, ao garantir um Auxílio Brasil ou um Bolsa Família que fure o teto de gastos, necessariamente não vai, quando olhar para a linha da pobreza, deixar o cidadão que está na linha da pobreza sair efetivamente da linha da pobreza, porque você não traz mais medidas econômicas para que ele saia, ou seja, não é algo transitório, porque se você fura o teto de gastos, você cria uma instabilidade econômica, você não traz um ambiente socioeconômico favorável para o Brasil que gere o emprego, porque o melhor programa social, todos nós sabemos, é o emprego. Então, se você precisa de um programa de transferência de renda como o Auxílio Brasil, ou enfim, o Bolsa Família, você tem que fazer de uma forma transitória e gerar incentivo para um ambiente do Brasil que seja favorável à geração de renda e emprego, para que finalmente essas pessoas que estão ainda na linha da pobreza ou abaixo da linha da pobreza saiam. Ou seja, o ideal é que seja transitório e que seja feito com responsabilidade fiscal para que novos investimentos sempre surjam e assim se garanta renda e, consequentemente, emprego. Beatriz, eu vou continuar justamente nesse assunto, porque a extrema pobreza voltou a crescer no ano passado no Brasil e retornou ao patamar pré-pandemia. São 18 milhões de pessoas vivendo com menos de $2,15 por dia, cerca de R$11, dados esses do Banco Mundial. Com base nos dados do IBGE, a extrema pobreza estava em 7,9% no final de 2019. Caiu para 4,2% no terceiro trimestre de 2020, durante a pandemia, e subiu para 8,6% no final de 2021. Se houver, perguntando agora para você, Beatriz, instabilidade, não há crescimento econômico, não há geração de emprego, há aumento da inflação. E isso tudo contribui para que quem está nessa linha da extrema pobreza, da pobreza, fique cada vez mais aprofundado nessa faixa, né, social da sociedade. Ou seja, uma coisa está ligada à outra, tem que ter responsabilidade fiscal. Exatamente, e é isso que a gente precisa trazer e informar de uma maneira simples para que todos entendam, para tenha acesso a essa informação e entender através de dados, como foi exposto agora, que de fato não existe almoço grátis. Se a gente furar o teto de gastos, a gente vai trazer instabilidade econômica para o Brasil. Trazendo instabilidade econômica para o Brasil, necessariamente nós traremos mais desemprego e mais pessoas indo rumo à linha da pobreza. Ou seja, o que precisa fazer? Programas de transferência de renda são válidos? São necessários? Sim, são, porém transitórios. Por quê? Eu sei que eu garanto a você que saia da linha da pobreza nesse momento, através de um programa de transferência de renda, mas eu, paralelamente a isso, necessito criar incentivo de emprego. Óbvio, logo, quem gera emprego? Empresas. Então, se não tem empresa, se tem fuga de empresa, fuga de capital, porque o ambiente brasileiro não está favorável a isso, a gente nunca vai conseguir gerar emprego. E vai sempre se manter nesse ciclo, que é favorável apenas aos governantes populistas, até porque para eles não é interessante que a população tenha esse tipo de informação, já que garante votos. Esse é o grande desafio hoje que eu vejo da oposição e de quem tem esse raciocínio, informar e trazer esse tipo de dados de maneira didática para que todos entendam que o Auxílio Brasil, o Bolsa Família é necessário, sim, porém, garantindo a responsabilidade fiscal e também com medidas paralelas para que essa pessoa não se mantenha na linha da pobreza, ela saia e saia permanentemente, e não como uma ilusão. Até porque quem paga a conta no final são todos nós, inclusive quem está na linha da pobreza e recebendo o Auxílio Brasil. As pessoas com muita renda, de alta renda, têm planejamentos tributários, têm questões de fuga de capital, tiram o dinheiro do país, investem em outra moeda, uma moeda mais forte, como, por exemplo, obviamente, o dólar, e não deixa o dinheiro aqui. Quem acaba pagando a conta? Justamente quem eles, necessariamente, por medidas populistas, fala que precisa do voto.